Olá, pessoal, tudo bem? No programa de hoje, nós vamos falar sobre turismo brasileiro e o prejuízo aí de 6 bilhões e 200 milhões de reais só no mês de junho, né? Esses dados chegaram agora em agosto para a gente. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com a Mariana Aldrigue, que é presidente do Conselho de Turismo da FEComércio aqui de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Mariana. Obrigada, Luciano. Uma boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo e para quem nos assistir depois também, um olá. Pois é, a gente sempre fala aqui, a gente brinca, né? Fala, bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa passa em diversos horários. Verdade. Eu queria que você falasse um pouco desse prejuízo. Eu lembro que eu te entrevistei no programa ao vivo da Rede Alesp, e eu fiquei assustado com esse valor, 6 bilhões e 200 milhões de reais, isso num único mês, no mês de junho, né? Dados foram computados, aí chegaram a público agora no mês de agosto. Como é que você vê esse prejuízo? Isso é causado pela total paralisação das atividades, não é isso? Pois é, e curiosamente, depois que você me entrevistou, eu falei, engraçado, eu estou achando esse prejuízo baixo demais e fui atrás até de mais dados para poder complementar. Pedir desculpa, gente, os barulhos que vocês ouvem são minhas gatas, elas não conseguem. Imagina, home office eu também tenho aqui. Stella e São, Miguel são meus gatos aqui, toda hora estão pulando aqui, é são normal. duas Criança gatas chorar, especialistas câmera em cair. turismo. Mas, enfim, o prejuízo real, Luciano, está passando de 150 bilhões de reais desde o mês de março. Então, Na só para pandemia você inteira. na pandemia inteira para o país inteiro. Tanto é que esse número consta de um documento oficial da Confederação Nacional do Comércio, em que o autor comenta que quando o Ministério do Turismo oferece 5 bilhões de reais em linhas de crédito para ajudar a recuperar o setor, é que você vê a não compreensão ou a não relação entre o que foi o prejuízo e o que está sendo oferecido como crédito, né? 5 bilhões para uma oferta de 150 bilhões de perda. Porém, os 6 bilhões que a gente viu agora são interessantes quando a gente entende que já há uma retomadinha. Né? Ela é pequena, mas você percebe que assim as companhias aéreas já estão perto de 30%, 35% da sua atividade, os hotéis podem trabalhar a 30%, 35%, às vezes 40% da ocupação, a atividade de alimentação já está voltando, transporte rodoviário também já está voltando. Então, o que a gente está olhando, talvez pela nota oficial, é que 6 bilhões e 200 milhões de reais a menos do que a gente ganhou em julho do ano passado, que foi um ano muito positivo para o turismo brasileiro de maneira geral. Mas, como você mesmo já me afirmou, nós estamos vindo de quase 5 meses em que o turismo praticamente ficou também no respirador, desculpa a metáfora com doença, mas a gente tendeu a zero, ficou um mês, quase 2 meses sem movimento nenhum, e agora a gente depende da segurança sanitária para poder voltar, e assim que a segurança sanitária permitir, aí a gente vai olhar para os impactos da crise econômica, porque turismo é uma atividade considerada supérflua, né? Então é só quando a gente tiver dinheiro. Esse supérfluo eu questiono, é fundamental, né? Viajar é ótimo para, enfim, todo mundo precisa viajar e se parecer um pouco, né? Eu acho que ela é bem básica, eu acho que ela é bem fundamental, então. Eu queria falar um pouco sobre possibilidades de retomada, né? A gente ouve aí autoridades falando, principalmente fora do Brasil, fala que aqui no nosso país, né, pela demora no combate à doença e pela curva que, né, ficou muito tempo ali nas 1.000 mortes, ainda está próximo de 1.000 mortes, nós vamos ficar até dezembro com números aí significativos de mortes e de novos casos por dia. Parece que a situação só vai melhorar aqui para a gente no ano que vem, ao contrário de outros países que fizeram lockdown rapidamente e já estão voltando às atividades. Pela nossa resistência em trabalhar essa questão, parece que a gente vai pagar um preço por isso. E o setor de turismo também vai pagar mais do que outros setores, porque é um dos primeiros a entrar em recessão e vai ser um dos últimos a sair, né? Como é que você vê essa perspectiva
de retomada das atividades só lá para janeiro ou quem sabe fevereiro, e a gente vai estar em pleno verão no Brasil. Então, é sempre mania de pesquisador, né? E o pessoal já vai ver essa professora, fica aí tentando enrolar, mas é importante colocar um pouco de contexto. Então, de fato, como a gente agora já está quase em setembro, é muito mais fácil olhar e falar o que deveria ter sido feito. E acho que todos concordamos que se nós tivéssemos combinado em fazer um lockdown real, ficar 2 semanas realmente confinados, né, trabalhar de uma forma bem restritiva, eu imagino que nós não teríamos chegado nesse número. A nossa maior preocupação de agora para frente tem a ver com números, a gente talvez até recupere. Eu posso ter bastante movimento de pessoas viajando de carro, ocupando os hotéis mais próximos de onde elas moram, então quanto mais populosa uma região, como é o caso da cidade de São Paulo, ou mesmo as grandes cidades do estado, é mais interessante para os negócios no seu entorno, de 100 a 200 quilômetros. Onde é que está o risco? A gente está com o impedimento das viagens internacionais e muito do nosso turismo oficialmente analisado, ou seja, os dados oficiais do nosso turismo, tinham a ver com esse turismo internacional feito por brasileiros. Então, o emprego em agências e operadoras e toda a cadeia de empregados e terceirizados ligados a aeroportos e companhias aéreas. Com esta redução, olha que coisa curiosa, a gente vira um potencial de gastos do nosso turista que ia para fora para dentro do país, que talvez não vá usar o agente ou operador, ou vai usar menos, porque imagina que você tenha a casa de amigos ou parentes para visitar, ou mesmo uma casa, uma propriedade sua em outra cidade, que você vai viajar ou no final de semana, ou vai mudar o endereço temporariamente para fazer o seu confinamento, a sua quarentena lá. O seu modo de gastar dinheiro, que seria o dinheiro da viagem, vai para uma outra economia. Então, a economia do Estado vai se recuperar mais rápido. São esses sinais que a gente já vê, especialmente nas cidades menores do estado de São Paulo e nas cidades próximas do litoral. Porém, então você tá dizendo então que turismo, você já disse isso outro dia, inclusive, você está dizendo que o turismo para lugares próximos ele vai se recuperar primeiro e é nisso que vocês devem apostar nesse primeiro momento, não é isso? Sim, não só vai se recuperar primeiro, como possivelmente vai se tornar alternativa para muitos empresários que não olhavam para esse segmento, que é o segmento de locação de carro, por exemplo, que já está quase totalmente recuperado, pensando que teve muita gente que abriu mão do seu veículo próprio para usar os aplicativos, mas agora não tem um veículo para viajar, então ele vai para uma locadora de automóvel, que eu vi já vários analistas dizendo que o volume de locação está bem elevado. A gente vai ter aumento, obviamente, de arrecadação nos pedágios, nos postos de combustível e uma entrada de dinheiro numa economia que antes não estava acostumada com isso. Pode até, Luciano, nos dar uma impressão errada de recuperação do turismo, porque esse grupo vai viajar pelo estado agora, mas no primeiro sinal de que pode retomar suas viagens mais longas, ele vai deixar de consumir por aqui. Então, também a gente não pode, nem como gestor público e nem como empresário, se deixar iludir só por esse momento, nem para o extremo negativo, nem para o extremo positivo. A gente vai ter que ser muito parcimonioso em análise de comportamento de viagem. Até porque, para o exterior, por enquanto, nós estamos proibidos, né? Para viajar para o exterior, para a Europa e Estados Unidos, temos que cumprir um período de quarentena, se eu não me engano, são 14 dias, né? A depender do país. Por enquanto, nós não estamos sendo bem-vindos lá fora, vamos dizer assim, por causa dos números da pandemia por aqui. Eu queria conversar com você também das ações necessárias, né, para impulsionar o setor de turismo nesse momento. Uma delas a gente já falou, que é essa questão de privilegiar o turismo para perto. Que outras ações os empresários do setor podem trabalhar agora, durante a pandemia, para que eles saiam menos afetados dessa crise? Bom, acho que pensando especificamente em empresários, o que a gente pensa que foi um grande legado foi
que o empresário passou a ter consciência de como o seu negócio funcionava, né? Aquela história lá do comecinho, aquelas discussões que a gente teve em março e abril, que era nem todo mundo iria sobreviver a esse ano, apesar da perspectiva de uma melhora econômica. Então, já havia alguns empresários que talvez não estivessem adaptados à adoção das tecnologias, a entender esse novo consumidor. Quem conseguiu minimamente se organizar financeiramente para usar os recursos que os diferentes governos, né, municipal, estadual e federal disponibilizaram, renegociar o pagamento dos impostos, verificar se precisava reduzir carga de trabalho, ou modificar os contratos, ou mesmo até alguns que precisaram demitir. Quem conseguiu se organizar e fazer um bom planejamento para a retomada, agora precisa olhar para o universo de dados que já temos disponíveis de movimentação econômica e entender se ele resiste até o final do ano, foi a sua primeira pergunta, quando o nosso verão e as férias, eventualmente as férias escolares vão acontecer. A partir daí, verificar se a pessoa consegue ou precisa e consegue acesso às linhas de crédito que estão colocadas, especialmente as linhas para as pequenas empresas. Eu acho que o maior desafio reside aí, em você ter uma clareza muito grande de como funciona a gestão financeira. Aí, quando a gente passa para o lado do gestor público, eu tenho dito com muita ênfase que é muito importante esse papel, né, que a Alesp tem feito e outros jornalistas também têm nos ajudado, que é orientar no sentido de entendam os negócios do turismo dentro da sua particularidade. A gente não só não tem estoque, como não tem condições de trabalhar com promoções no sentido de, olha, não vendemos ontem, hoje fica mais barato, porque o custo fixo está mantido, e somente com uma perspectiva de que a economia vai estruturada, que os empregos de outros setores estarão garantidos ou em aquecimento, que dá para imaginar que as pessoas têm salário, renda, talvez férias, direito a férias ou acréscimo de férias, para poder alocar esse recurso em viagens. Então, é o tipo do entendimento de gestão que o financiamento para o turismo é um financiamento com retorno certo, mas em um prazo maior do que, por exemplo, é para comércio ou para alimentação. Então, eu diria que a gente tem esses dois aspectos. De um lado, os empresários precisando ter muita clareza do seu negócio, e muitos deles já abriram mão de ter um endereço comercial para ficar só no ambiente digital, ou reduzir ao máximo os gastos supérfluos e ir para o suporte de tecnologia, mas do ponto de vista da gestão mesmo, ou seja, o que o Ministério do Turismo, a Secretaria Estadual de Turismo e as próprias diretorias de turismo poderiam fazer junto ao Poder Legislativo é identificar flexibilizações possíveis. Então, adiamento do pagamento de impostos, parcelamento desses impostos vencidos, tendo essa compreensão, né? Então, vai ter muito negócio que vai precisar dessa ajuda, porque a retomada para este setor não vai ser tão rápida. Pensemos só um exemplo prático, um hotel, se ele tem 100 quartos hoje, e ele dependesse de 50 deles vendidos por dia, a lei agora só autoriza 40 apartamentos por dia, então ele já vai operar, mesmo que na máxima capacidade, em prejuízo. Eu vi na internet, já vi umas ofertas que eu achei uma diversificação do setor de turismo interessante. Foi a venda de pacotes antecipados, com uma antecedência muito grande. Então, por exemplo, Paris 2021, por exemplo, né? E aí o preço está ótimo, o preço está super atrativo, está bem mais barato do que fosse normalmente. Então, assim, eu vejo que muitos empresários estão trabalhando com essa questão do mercado futuro, e eu queria saber o impacto disso até agora, se isso teve algum resultado. Imagino eu que muita gente nessa época de pandemia não vai querer comprar com antecedência, ou pode ser que queira, não sei, mas assim, como em tempos de crise as pessoas guardam dinheiro, elas procuram não gastar o dinheiro, né? Eu queria saber se essa solução teve algum impacto, teve resultado, ou se as pessoas estão mais conservadoras em comprar pacotes futuros. Olha, uma das coisas que eu no comecinho da pandemia acreditei que ia acontecer, que era vamos dizer assim, essa perda de esperança generalizada.
E a gente tem que lembrar que o mercado brasileiro é um mercado muito grande. A gente tem quase 100 milhões de pessoas com capacidade de fazer compras de turismo. Dessas 100 milhões, menos de 5% é que faz as compras para viagens internacionais, ainda assim, são 5 milhões de pessoas. Existe um site de turismo que é o Viagem na Viagem, que é considerado o blog mais acessado. E junto com eles a gente fez uma análise das perspectivas, né, desse consumidor e foi muito curioso. Tem entre 5 e 15% desse turista com reserva orçamentária que já viajaria agora. Se ele pudesse, ele embarcaria agora mesmo, aproveitando as promoções e partindo de um pressuposto que, aí não deu para dividir tão profundamente, mas ou essa pessoa já teve Covid e não se sente mais em risco, ou ela não considera a Covid um risco. Então, de 5% a 15%. Tem 60% que diz que vai viajar quando puder, se as notícias do lugar onde a pessoa quiser ir indicarem que é um lugar que já está seguro. Ou seja, há uma confiança muito grande de mensagens de segurança. E a esse grupo a gente entendeu que eles entenderam quais são as práticas de segurança, entendem como se preservar e preservar a saúde do outro, mas acham que já não há mais necessidade de um confinamento restritivo. Com isso, o que a gente pode depreender é, se essas compras forem feitas seguindo cláusulas do tipo pode ou não ter reembolso, tem um seguro de viagem que te cobre os riscos se eventualmente precisar de hospital, isso é absolutamente normal. Então, é o que o Ricardo, que é o dono desse site, fala, em você tendo o recurso e tomando as medidas de precaução básicas, você está fazendo uma excelente compra. Agora, há casos em que essas promoções estão vindo, e aí elas vêm nas letrinhas miúdas dizendo, é uma promoção excelente, porém não reembolsável. Aí você vai ver se vale a aposta. Para algumas pessoas vale muito. A gente recebeu pacotes para Tóquio, por exemplo, por menos de $1.000. Você não tinha nem só a passagem para Tóquio por menos de $1.000. Então, se esse valor vale a aposta, a gente recomenda que você saiba. E a parte boa é que muitas empresas que são muito sérias e confiáveis estão se valendo dessa relação de confiança com seus clientes para poder conseguir continuar pagando os seus funcionários. Então, há uma relação interessante também entre fornecedor e consumidor é como se fosse o antigo crediário, a gente está pagando prestações antecipadas para quando viajar, você não ter despesa extra. Então, do meu ponto de vista, conhecendo o setor, eu não vejo risco nenhum, mas recomendo para todo mundo, leia as cláusulas dessas compras vantajosas para ter certeza que, num momento de mudança de opinião, você não vai se prejudicar. Mariana, o setor também aguarda aí a aprovação da medida provisória 948, né? Qual que é a proposta dessa medida provisória e como que ela impacta o setor? Vou te dar uma ótima notícia. A medida foi aprovada ontem, pouco tempo depois que a gente acabou conversando, e o impacto é tido como muito positivo. Então, ela agora não se chama mais MP 948, eu não lembro só qual o número, mas ela é uma lei. Então, esta lei garante que passagens aéreas, quartos de hotel, alguns eventos, e tem lá bem detalhadinho quais são os itens, podem ser reembolsados ou recreditados em até 12 meses a partir da decretação do fim da pandemia. Vai haver sempre algum detalhe específico que a gente não dá conta de cobrir aqui, mas olha que interessante, de novo uma relação de confiança de 2 pontos. A gente garante, com o suporte do governo, a permanência dessas empresas que são grandes empregadoras e, portanto, grandes geradoras de arrecadação, a permanência da oferta de eventos, shows, passagens, atrativos, os parques temáticos, por exemplo, e do lado do consumidor, primeiro, a certeza de que ele vai poder usufruir do que ele comprou em algum momento, escolhendo a nova data dentro das regras estabelecidas e combinadas entre ele e o fornecedor, ou, se ele realmente entender, não posso viajar, quero reembolso, ele vai receber, mas dentro dessa nova regra de um recebimento parcelado, negociado. E sabe o que é mais interessante? Esse dado eu tinha compartilhado também. Em termos de passagens aéreas,
85% dos clientes optou por voar novamente mais para frente. Então, isso foi muito legal, porque atesta a confiança e auxilia as companhias em preservar, nesse momento, o seu caixa que está tendendo a zero e pressionado pela alta do dólar, para conseguir segurar alguns dos empregos e as rotas em operação. Falando do setor aéreo que você tocou aí, né, foi um dos mais afetados pela pandemia. Eu já conversando com analistas e tal, outras pessoas do mercado, muita gente falando na possibilidade, o mercado brasileiro de aviação já é concentrado, muita gente falando da possibilidade de uma concentração ainda maior das empresas aéreas. Tem uma luz nessa história que é uma lei definindo que é possível, em aviões, sem ser aviões dessas companhias aéreas, deles oferecerem assentos individuais, né? Tem uma história dessa, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando você fala no sentido de ocupar aviões com menos pessoas, é isso? Ou outras companhias atuarem no Brasil? Não, aviões particulares ou empresas, se eu não me engano, de táxi aéreo. Entendi. São várias. Já existe, né? É um tipo de. Tinha um nome, eu não me lembro em inglês, mas é como se fosse uma coparticipação em pequenos aviões e aí trabalhar antes de virar uma linha regular, né? Seria quase um Uber de companhia aérea, fazendo uma péssima relação aqui. Por aí, eu tô buscando aqui, enquanto eu tô falando com você, eu estou buscando aqui, então, acabei de achar o artigo que eu estava procurando. Empresas de táxi aéreo poderão realizar transporte individual de passageiros. Vou ver aqui para você. Deixa eu descer aqui para a gente ver. A mais nova decisão da agência, aprovada de maneira unânime em reunião deliberativa da diretoria ocorrida no início de agosto, é a resolução ANAC 576, que permite empresas de táxi aéreo vendam assentos de forma individual, em oposição ao regime anterior, que era necessário alugar a aeronave como um todo. A resolução entrou em vigor imediatamente, embora a ANAC tenha aberto processo de consulta pública, que tem como objetivo contribuições que poderão ser oferecidas pelas sociedades principais agentes do setor até 21 de setembro. Como é que você vê essa medida? Veja, como todas as medidas que a gente tem acompanhado, são medidas que dão soluções temporárias para algumas situações que estavam descobertas. Naturalmente, as companhias aéreas que operam as rotas regulares precisaram tomar a decisão de suspender quase 80% das rotas. Então, deve haver voos que possivelmente nem voltarão mais, porque, em termos econômicos, a sua viabilidade não vai reaparecer. Neste momento, cria-se um vácuo de mercado e uma oportunidade que empresas já regulares, com a documentação, podem oferecer uma forma de suprir essa necessidade. E, de novo, dentro de uma lógica comercial que beneficia os interessados, quem está comprando o assento e quem está operando. A empresa não iria operar vendendo individualmente se isso não fosse minimamente rentável. Nos dá, falando assim, sem um maior aprofundamento, a sensação de que pode se criar, de fato, mais um mercado interessante para um país do tamanho que é o Brasil. De repente, a gente vai ter mais conexões de custo mais baixo, de operação rápida em aeroporto, destravando os aeroportos congestionados, né? Então, isso seria uma opção. O que eu vejo, com muito uso de inteligência de dados, que eu sei que as companhias aéreas têm compartilhado, vai haver um redesenho das rotas brasileiras. E isso vai facilitar até a atração, daqui 1 ou 2 anos, de companhias low cost para nos atender. Então, veja, por exemplo, a parceria da TAM com a Azul, que muda a cobertura do território brasileiro, conecta destinos mais distantes. A gente tem
formas interessantes agora de pensar quando os voos internacionais pousarem ou no Rio, ou em São Paulo, ou mesmo em Brasília, já tem outros tipos de conexões que são mais viáveis e vão também otimizar um fluxo de turismo de lazer. Então eu tendo a ser, talvez eu esteja sendo extremamente otimista, mas eu tendo a ser bastante otimista quando eu vejo que esses empresários, eles tomam decisões que têm que ser sustentáveis porque a empresa já está pressionada. E ao trabalhar nessa união entre o que é governo, que é gestão da coisa pública e a gestão privada, neste momento eu não percebo para as ações que têm sido apresentadas nem prejuízo para o consumidor, nem prejuízo para os empresários. Vai ser algo para a gente acompanhar dia a dia, mas da forma como você leu e eu interpretei, me pareceu muito saudável e muito até sustentável, porque é menos combustível, né? Menos gasto da nossa pegada de carbono, para dizer assim. Pois é, eu te enviei a notícia, saiu num site jurídico que chama Lex Latim. Te enviei pelo WhatsApp depois para você olhar essa notícia. Uma outra pergunta que ficou é a possibilidade de concentração do mercado aéreo brasileiro. A gente tem 3 companhias hoje, né, principais. Você acha que vai haver uma maior concentração? Você acha que essas empresas... Tem alguma dessas empresas aí, a Latam, a Azul e Gol, tem alguma delas com possibilidade aí de enfrentar maiores dificuldades aí durante e pós-pandemia? Eu vou te falar, as 3 são, no meu ponto de vista, são grandes sobreviventes do próprio Brasil e do arcabouço jurídico tributário do Brasil, porque operar no Brasil é extremamente inviável. Imagina você que o querosene de aviação, além dele ser muito tributado, ele é cobrado em dólar. Então, o custo operacional das companhias muda todos os dias, ainda que parte do combustível seja fabricada aqui no Brasil mesmo. Fora isso, tem um aspecto muito curioso, que um dia, se valer a pena, a gente pode pensar um programa só sobre isso, que é o quanto a excessiva judicialização das relações de consumo de companhia aérea, por exemplo, eu vou, não saiu na hora, eu vou processar a companhia, faz com que o custo das bancas de advogado, de manter toda essa estrutura, seja, às vezes, 100 vezes maior no Brasil do que em países tão grandes como Estados Unidos, Canadá, Índia, enfim. Então, a gente tem um ambiente que não é competitivo em nada para atrair essas outras empresas. De modo que é do interesse das 3 grandes e mesmo das pequenas que haja uma revisão profunda da tributação, da legislação acerca do setor de aviação, porque, em sendo mais competitivo, as 3 mesmo já nascem em vantagem, né? Elas já conhecem o mercado, já têm uma dimensão clara de como operar aqui, e vai ser mais interessante ver esse espalhamento das rotas. O que eu sinto é que, em não havendo, especialmente do ponto de vista do governo federal, uma compreensão clara de qual é o papel, né, dessa conexão aérea, não só como transporte de passageiros, mas transporte de medicamentos, transporte de órgãos em caso de transplantes, e a nossa presença internacional, se isso não ficar compreendido e ficar sempre na leitura de que, nossa, as companhias aéreas só estão aí para explorar os consumidores, a gente não avança, né? Não é nem uma desregulamentação, mas uma atualização da legislação pertinente a transporte aéreo no Brasil faz-se absolutamente urgente para a gente conseguir ser extremamente competitivo, tanto em comércio, transporte de cargas, logística e passageiros. Tá certo, eu gostaria de agradecer a Mariana Aldrich, que é presidente do Conselho de Turismo da FEComércio aqui de São Paulo. Mariana, muito obrigado aí pelo debate, pelo panorama que você deu do setor de turismo no Brasil. Um prazer, à disposição, obrigada para vocês e uma ótima semana para todo mundo. Uma ótima semana. Bem, e o Alesp Conecta de hoje fica por aqui, lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube, é só digitar Rede Alesp.
nós voltamos no próximo programa discutindo outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.